eu irei falar a respeito das 7 resenhas mais assistidas aqui no canal Filósofo dos Livros. Quais serão os livros elencados? Quais serão os 7 livros mais assistidos aqui? E quais são os motivos que levam as pessoas a quererem ver essas resenhas? São resenhas assim, bem assistidas mesmo. E os motivos serão o quê? Será que é por uma questão que os livros são mais lidos realmente? Será que existe algum interesse? Será que existe alguma curiosidade? Em falar em curiosidade, eu vou lhes dizer o seguinte: os motivos que levam as pessoas a assistirem essas resenhas são bem diversificados e bem curiosos. E eu diria até que alguns motivos, para mim, foram bem decepcionantes. Eu achei que as pessoas gostassem das minhas resenhas, mas nem sempre o motivo é esse, de gostarem de mim. Ó que tristeza, ó que dureza ter que fazer essa confissão. Eu pensando assim, elas assistem as minhas resenhas porque gostam, porque eu falo bem, etc. E não é nada disso. Mas vamos deixar de enrolação e vou mostrar para vocês esses 7 livros, começando pelo 7º lugar e indo ao primeiro. Em 7º lugar, nós temos o livro O Estudante, da Adelaide Carraro. Apesar de ser uma obra que trata de um tema atual, que é a questão das drogas, e parece que esse tema sempre fica atual, por mais que ele tenha ecos no passado, o vício das drogas, infelizmente, entre aspas, não sai de moda. Então, o Estudante, livro da Adelaide Carraro, que também já foi utilizado em escolas, é das resenhas mais assistidas. Mas, hoje, é um livro que as escolas não estão adotando tanto, e é um livro que as pessoas procuram saber dele porque elas têm memória afetiva. Então foram pessoas que leram a obra na sua infância, são pessoas que compraram esse livro recentemente, que encontraram em sebo. Algumas estão procurando porque há momentos em que esse livro ele se torna difícil de se encontrar, aí encontra no sebo. Raramente se encontra em locais como livro novo a ser vendido. E quando olha só, um alerta. E quando é dito que o livro é novo, na realidade não é um livro novo, é um livro em bom estado. O meu acredito que foi um livro novo, porque ele veio lacradinho, etc. Mas é raro você encontrar um livro lacrado do Estudante, da Adelaide Carraro. Mas de qualquer forma, o que leva as pessoas é essa questão. Um livro que causa saudades, memória afetiva. E por que sendo um livro com tema atual, ele está se deixando ficar de lado? Por quê, gente? Porque a linguagem do livro é uma linguagem meio que informal. As pessoas não utilizam esse linguajar para falar, sabe? É assim, as crianças, as pessoas aqui, nem parecem crianças. Os mais velhos também, sei lá. É, é um discurso tão polido, tão perfeito. Não, não combina com os dias atuais. Então talvez seja isso que faça com que esse livro seja deixado de lado. Aí, vamos para o 6º lugar. 6º lugar, nós temos Reinações de Narizinho. Foi uma obra bastante utilizada nas escolas, recomendada e também lida por causa das séries aí, das adaptações, séries, seriados. Até hoje eu fico na dúvida, da dúvida... Ai, meu Deus, fico na dúvida, blá, blá, blá. Até hoje eu fico na dúvida da diferença entre série e seriado, mas eu posso dizer o seguinte: as adaptações é que levam as pessoas a lerem esse livro. Então nós temos também aqui em jogo a memória afetiva das pessoas.
O Sítio do Pica-Pau Amarelo marcou gerações. Então, quando fala-se de Reinações de Narizinho, as pessoas querem saber. O que estraga, o que faz com que esse livro seja menos lido, são as polêmicas, né? As discussões aí. Monteiro Lobato é racista, o livro tem temas racistas, não é racismo, você tem que levar em conta o contexto histórico. Então, algumas pessoas não leem, apesar de terem sido marcadas com boas recordações, elas deixam de ler também porque elas se sentem cometendo um crime. Então aí vai várias discussões que eu não vou enveredar. Eu só posso dizer o seguinte: as pessoas que assistem a resenha de Reinações de Narizinho em meu canal assistem por conta da memória afetiva, né? Mas eu acredito que poderiam colocar nas escolas. Mas trata de temas como racismo. Por que não debater com as crianças, com os jovens, essas polêmicas, né? Teria um livro bem bacana para estar debatendo. Olha, na infância, nos tempos passados, nós agíamos assim. Hoje nós vemos que isso tá errado, ou vemos que esse ponto tá certo. Mas as pessoas têm esse costume. Hoje em dia, tudo que é diferente, tudo aquilo que elas não gostam, elas cancelam e não querem muita discussão. Aí nós podemos ir para o quinto lugar. Quinto lugar eu vou deixar escondido aqui para vocês. Não vou mostrar agora. Botei ele aqui na frente porque se eu falar do quinto lugar, eu vou acabar revelando a colocação de outro livro. O quinto lugar ele está ligado com outra obra aqui que eu vou apresentar. Então podemos ir para o quarto lugar. O quarto lugar é o livro Você Sabia? E o que leva as pessoas a quererem assistir a resenha desse livro? Eu diria que, apesar de estar ocupando o nosso quarto lugar, é um livro que tem mais mérito se for bem comparado aos outros. Por que mais mérito? Porque os outros são livros que foram utilizados na escola, apesar de terem essa questão da memória afetiva, foram livros que eram pedidos nas escolas, então as pessoas elas tinham como primeira opção uma certa obrigação de ler. E aqui não. O Você Sabia, embora ele trate de temas curiosos que poderiam bem caber dentro de uma sala de aula, ele não é um livro que tenha sua resenha assistida por esses motivos estudantis. As pessoas que vêm aqui assisti-lo é pela questão de serem fã desses dois rapazes aqui, o Lucas Marques e o Daniel Molo. Sim, eles têm aqui um canal no YouTube que tratam de curiosidades. Aproveitando o sucesso do canal, resolveram lançar uma obra mostrando essas curiosidades. Então, a galerinha que é fã assiste ao vídeo. E curiosamente, eu não sei porquê, eu fiz também a resenha desse Você Sabia, que é conhecido como Você Sabia 2. Mas a resenha do Você Sabia 2 não fez tanto sucesso como Você Sabia 1. Motivos que fizeram com que esse livro não fizesse tanto sucesso, o Você Sabia 2, eu não tenho nem ideia. Mas que esse ocupa o quarto lugar. E às vezes eu recebo e-mails de pessoas falando: olha, comprei porque eu assisti ao seu vídeo e eu gostei bastante. Eu sou fã do Lucas Marques, do Daniel Molo. Aliás, em si falando de e-mails, os livros anteriores também me rendem bastante e-mails. As pessoas vêm conversar comigo, vêm agradecer. E eu diria o seguinte: essas obras trazem um engajamento, mas é um engajamento indireto. Por quê? Elas assistem, visualizam? Visualização é engajamento direto. Mas comentários e curtidas, que seriam outras formas de engajamento, não tem tanto. Aí vem o bate-papo, que o bate-papo acaba sendo um comentário dialogado. E esses comentários dialogados são engajamentos indiretos. Então, me rende isso. As pessoas vêm conversar
temos ótimos papos. E aqui está o mérito do Você Sabia, né? O livro que vem não por um motivo escolar, por uma questão de querer ganhar nota na escola, mas porque as pessoas, os jovens, os adolescentes, são fãs desses caras. E eu poderia também dizer o seguinte: todos os livros que eu vou apresentar aqui foram lidos em infância, tem essa coisa da recordação afetiva, mas são livros que pegam a galera adulta. Esse aqui não. A galera que assiste mais é a galera jovem. Então eu tenho um público jovem que acabou me conhecendo por conta dessa obra. Aí nós podemos ir para o nosso terceiro lugar. O terceiro lugar me gerou, gente, alguns xingamentos, mas não são os xingamentos que levam as pessoas a assistir a resenha dessa obra. O terceiro lugar é A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. A Bolsa Amarela é um livro que marcou a geração mais antiga, mas o público feminino. Caiu nas escolas? Sim, foi matéria de estudo, mas nem tanto porque tem aquela coisa. Livros com linguagem mais para garotas não são muito escolhidos pelos professores. Em compensação, livros para garotos, as garotas têm que engolir. Mas o contrário não acontece. E poderia dizer também que por causa disso, acaba sendo um livro que vem pela recordação afetiva porque as garotas procuraram nas bibliotecas das suas escolas. Então aqui ó, A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, tem a questão da nostalgia, saudades, as pessoas estão assistindo, gostando, também recebo elogios, recebo e-mails, etc. E alguns xingamentos. Por que xingamento? Eu acho que os xingamentos surgiram porque as pessoas elas não entenderam muito bem a questão dessa obra. Aqui nós temos uma personagem, a protagonista, que ela quer ser menino. Sim, a protagonista quer ser menino. E as pessoas mais conservadoras assistem a esse vídeo e me acusam de estar propagando um vídeo que está levando os seres humanos ao pecado. Ou seja, a protagonista quer ser menina, ela vai querer, ou melhor, a protagonista quer ser menino e ela vai querer uma menina, sabe? É uma coisa assim, as pessoas enxergam lesbianismo, enxergam homossexualidade e enxergam isso como um grande problema. Mas temos que entender que a protagonista aqui, ela quer a mudança de sexo não por uma questão sexual, não por uma atração por alguém do seu mesmo sexo. Não tem a ver nada com sexualidade. A protagonista, ela tem até um motivo que eu diria social, profissional. Qual é esse motivo? É porque ela vê vantagens na vida dos meninos. É a questão da carreira. Nós temos que pensar que esse livro ele foi escrito numa época em que as mulheres ficavam mais na coisa da dona de casa, não tinham tanto liberdade. Então, essa menina, ela tem a inveja da vida dos garotos. Mais liberdade, poder brincar, poder andar livre, ter trabalhos aí que as mulheres não atingiam, etc. Então tá tudo nesse sentido. Inclusive, eu me lembro na minha época de infância das conversas de mami com suas amigas. Existem amigas de mamis extremamente conservadoras. Aliás, mami também é bem conservadora. E essas pessoas, essas mulheres que são totalmente contra a questão da homossexualidade, que não têm essa mente tão aberta, elas diziam, essas mulheres diziam, gente, que queriam ser homens. Ué, mas por que essas pessoas tão fechadas, essas mulheres falavam isso? Justamente porque elas acreditavam que a vida masculina era mais fácil. Então não tem esse papo aí da homossexualidade aqui.
não é uma busca, digamos, eu não sei se eu vou conseguir a palavra adequada. Não, uma busca trans, gente. Não tem nada a ver com isso. Não é. E não tem isso. Não existe. Enfim. Mas as pessoas falam, não leem o livro ou não entendem bem a minha resenha e veem coisas que não existem. E é bem interessante a gente perceber isso. Que o quanto as mulheres elas padeciam. Elas sofriam tanto, elas não tinham liberdade, que elas queriam ser homem só para terem profissões melhores e mais liberdade. Aí nós podemos caminhar para o segundo lugar. E eu vou dizer o seguinte: os livros que eu mostrei anteriormente, eles costumam oscilar nas colocações. Às vezes o quarto lugar muda para terceiro, o sétimo vai para sexto, etc. Mas o segundo lugar e o primeiro lugar nunca mudaram aqui no canal. Sempre mantiveram a posição. E ele vai me permitir falar do quarto lugar também. O segundo lugar é a Ilha Perdida. Motivo? Memória afetiva, sem sombra de dúvidas, mas também porque cai na escola. Até hoje, esse livro é considerado matéria de aula. Então as pessoas assistem. Curiosamente, apesar de ter essa busca por uma questão estudantil, vou lhe dizer uma coisa, não é um livro dos mais lidos. E como eu sei disso? Porque às vezes as pessoas, elas nem chegam a comprar o livro. Justamente, elas assistem a minha resenha para não terem que ler o livro. Então, recordação afetiva. Pessoas que leram no passado. Pessoas por motivos estudantis, motivos atuais. Cai na escola, matéria de prova. Não quero ler o livro. Então, vou assistir a resenha aqui do Filósofo dos Livros. Ou então, li, mas não entendi direito. Vou assistir a resenha. Então, elas procuram assistir a minha resenha para terem mais facilidade e irem bem na prova. Motivo bem interesseiro mesmo. Esse livro também me gera engajamento indireto. As pessoas elogiam a minha resenha, mas ao mesmo tempo fazem uma crítica. Qual é essa crítica? Por que você não falou o final da história? Vocês devem lembrar que o meu canal ele tem fins de entretenimento e de estimular a leitura. Então, como entretenimento, eu não dou spoiler. E também, por uma questão de estimular a leitura, não vou dar spoiler. Eu quero incentivar as pessoas a lerem. Eu não estou fazendo minha resenha pensando no público estudantil. Serve para as pessoas que estão estudando? Sim, serve. Mas não tem essa preocupação. Como não é essa preocupação algo primordial na minha resenha, não tem final, querido. Não tem final, minha querida. Eu não vou dar spoiler. Você, lamento muito, você vai ter que ler o livro para mandar bem aí na sua prova. Mas eu diria que eu recebi alguns agradecimentos, até de mães, que me disseram que não tinha condições de comprar o livro. Isso é muito triste, saber que tem pessoas que não têm a possibilidade de comprar a obra. Então, ela fez com que o seu filho assistisse ao meu vídeo e eles conseguiram nota assistindo aqui a resenha do A Ilha Perdida. Aí o livro que eu escondi, né, o nosso quarto lugar, é A Montanha Encantada. Quarto ou quinto, já até me perdi. Mas aí vocês acompanham, né? Lembra aí do que eu falei. Volta o vídeo e vocês vão descobrir. Quarto ou quinto? Vamos ver. Responde aí nos comentários quem tá ligado. Mas aí, A Montanha Encantada, ele é um dos livros mais assistidos, não por questão de prova, não por uma questão de memória afetiva, mas pelo fato de que eu falei algo
E isso é verdade. Ele é uma continuação do livro A Ilha Perdida. Então ele pegou carona no livro A Ilha Perdida e as pessoas assistem. Muitas pessoas que assistem a resenha nunca nem leram A Montanha Encantada. Mas a curiosidade de saber que A Ilha Perdida tem uma continuação. E eu acredito, quando eu for fazer a resenha das outras continuações, que é um projeto que eu tenho aqui no canal que está meio deixado aqui de ladinho, esses outros livros vão ter uma boa audiência. Porque A Ilha Perdida chama a atenção. Ou talvez não. Talvez a galera não vá embarcar nessa porque não está caindo na prova, né? Como A Ilha Perdida está caindo nas provas, o povo assiste as continuações, talvez só pela galera da nostalgia, a galera mais velha, etc. Então acaba sendo uma coisa só, bem assim dividida. Galera antiga, saudades. Galera nova, fazer prova. É isso. Aí vamos ao primeiríssimo lugar. Olha, o vídeo do primeiro lugar é um vídeo assim que tem uma qualidade técnica péssima. O que significa uma qualidade técnica péssima? Uma imagem sofrida, um áudio ruim, etc. Eu não tinha câmera, etc. Mas é um livro que eu falo bem. Eu posso dizer sim que eu falo bem. É só problemas assim de aparelhagem, problemas de recursos. E eu vou dizer que eu falo bem e vou confirmar que isso é verdade pelo seguinte. Mas antes de falar o pelo seguinte, vamos mostrar qual é o livro. O Fantástico Mistério de Feiurinha, do Pedro Bandeira. Esse livro, ele chama a atenção das pessoas por causa do filme da Xuxa. Sim, a Xuxa já fez com que esse livro ele fosse mais divulgado. O livro já tinha um número assim de pessoas que liam por conta da escola, obrigação escolar, mas aí a Xuxa fez o filme, as pessoas elas ficaram mais curiosas e o livro acabou sendo mais lido, ou pelo menos mais conhecido, e acabou que o livro ficou entrando como algo mais obrigatório nas escolas. Enfim, a Xuxa deu uma grande força aí pro Fantástico Mistério de Feiurinha. Não quero dizer com isso que o livro não merecia esse sucesso, que foi só a Xuxa. E o livro merecia sim, o livro merece esse sucesso todo que tem, mas devemos reconhecer que não foi pelo sucesso do livro em si, foi a Xuxa. E a Xuxa acabou também ajudando a mim. Sim, a Xuxa me ajudou. Por quê? Ela fez o filme e eu fiz a resenha do livro. E o que acontece? Algumas pessoas, alguns alunos, olha só como o estudante é, uma coisa assim que precisa ser estudada. No lugar de estarem lendo a obra, foram assistir o filme da Xuxa. Assistiram o filme da Xuxa e foram fazer a prova. Resultado: nota baixa. Por quê? O filme da Xuxa não é fiel ao livro. Então, elas assistiram acreditando que aquela história do filme, embora o filme seja divertido, o filme seja legal, eu gosto do filme. Elas assistiram pensando que era aquilo, que aquele era o enredo, e se estreparam. Aí, prova de recuperação. Prova de recuperação, me estrepei, assisti o filme da Xuxa. Preciso assistir a um vídeo que me fale. Eu não tenho tempo de ler, ou eu tenho preguiça de ler, ou eu não quero mesmo ler, etc. Problemas. Aí descobrem, filósofo dos livros fez a resenha. As pessoas assistem ao meu vídeo e elas conseguem boas notas. Aí também e-mails de pessoas me agradecendo e mães também reclamando que, apesar dos filhos terem tido boas notas na prova por conta da minha resenha, o meu vídeo não tem o final. Para elas e para os próprios filhos, o que falta para que
o vídeo desse livro e o vídeo desse livro seja realmente excelente, é eu dar o spoiler, fazer um vídeo aí com o final. Acredito que se eu regravasse esses vídeos falando, ó, com spoiler, etc., eu teria uma boa audiência. Os vídeos que estão aí já existentes, eles até seriam deixados de lado. O pessoal ia direto para esses dois vídeos para poderem fazer as suas provas. Aí também eu vou dar uma dica bem especial. Você, meu querido, minha querida, que está com preguiça de ler o livro e que vem me assistir ou vem assistir outros vídeos de outros livros que estão caindo na escola, nunca caia nessa de assistir aos filmes. Assistir aos filmes, adaptações dos livros, é a maior roubada, a maior burrice que você pode fazer se você tiver que fazer uma prova. Por quê? Filmes, não importa se é filme novo, filme antigo, os roteiristas mudam tudo. Eu me lembro que na minha época de escola, alguns alunos tinham que fazer prova do livro O Cortiço, porque na minha época era assim. As professoras davam uma lista de livros, a gente escolhia e cada um fazia a prova do seu livro escolhido. Então a galera do Cortiço foi assistir o filme do Cortiço no lugar de ler o livro. Nota baixa. Não assista ao filme. Se não forem ler o livro, assistam resenhas do livro ou leiam resenhas aí na internet, ou leiam resumos, etc. Mas tem que ser do livro, não de filmes. E tome cuidado, porque algumas pessoas que dizem que estão fazendo resenha do livro também não leem o livro. Elas assistem o filme, faz a resenha do filme e diz: ah, eu fiz a resenha do livro, eu li o livro. Mentira, eu já peguei muita gente aí entregando resenha falsa. Você vê a resenha e eu que li a obra e assisti ao filme em questão daquela obra, já detecto. Nossa, ela falou algo que não existe no livro, mas tem no filme. Olha que mentiroso. E às vezes a pessoa diz que nunca assistiu o filme, ainda tem essa cara de pau. Ah, eu nunca me interessei, eu prefiro assistir, eu prefiro ler o livro porque o livro é sempre melhor que o filme. Vem com aquele ar de intelectualidade. O filme é ruim, o livro é melhor. Então eu li a obra e estou trazendo aqui a resenha. Ainda faz uma resenha do filme com spoiler. Aí a galera assiste confiando no dito cujo e depois um zero. Então, ó, procure aí, ó, canais que levam a coisa a sério. Aqui no canal Filósofo dos Livros, se eu digo que a resenha é do livro, é do livro. Se eu digo que a resenha é do filme, é do filme. Eu nunca minto. Então você começa e veja no título. É filme, filme. É livro, é livro. Eu nunca vou deixar vocês nessa roubada. A única coisa é que não vou te dar o final. Spoiler, jamais. A não ser que eu mude no futuro a temática aqui do canal e resolva fazer vídeos voltados ao público estudantil. Até porque livros didáticos de língua portuguesa, literatura, quando falam de livros assim que caem na escola, os clássicos, tipo Dom Casmurro, Senhora, sabe? Eles fazem a resenha contando o final. É, porque aí eles comentam as características do final. Alguns finais eles estão assim imbuídos das características da escola literária da época, romantismo, realismo, sabe? Então, os livros didáticos acabam tendo o spoiler. Mas, ó, são livros com textos voltados diretamente ao público estudantil. E aqui não. Aqui eu faço por uma questão de entretenimento e estímulo à leitura. E é isso, gente. Essas são as 7 resenhas mais assistidas no canal. Agora me diz uma coisa. Vocês já assistiram a resenha dos livros que eu falei aqui? Eles são dos seus interesses?
E não posso me esquecer do seguinte. Um dos motivos também que fazem com que as pessoas assistam a resenha desses livros, eu já ia me esquecendo de falar disso, é que o canal Filósofo dos Livros é um dos poucos canais que falam bastante de livros brasileiros. A maioria dos canais pegam aí a coisa dos estrangeiros. Agora que eu estou voltando mais para livros estrangeiros, mas se vocês foram verem o meu percurso anterior, eu sou um canal que tem bastante livros brasileiros. Então essas obras, vocês viram que o que elas têm em comum? Os 7 livros são livros escritos por brasileiros. Então também não é aquela coisa assim, o filósofo dos livros faz a melhor resenha. Oh, que tristeza. Mas é porque elas acabam não encontrando outros canais. Aí é aquela coisa. Mistério de Figurinha. Onde que eu vou encontrar a resenha? No canal Filósofo dos Livros. Talvez aí em alguns poucos, mas aqui você encontra todos esses livros brasileiros. Então, é isso, gente. Gostaria muito que as pessoas dissessem: Fernando, gosto do seu canal, eu poderia estar assistindo no outro canal. Não, mas escolhi você. Não, é que não tem mesmo. Tristeza. Falei demais, né, gente? Então, chega de enrolação. Beijo aí, no coração de vocês. Espero encontrá-los no próximo vídeo. E vamos que vamos. E não se esqueçam aí de colocar nos comentários se já assistiram a essas resenhas. E qual é a resenha aqui? Vou deixar uma pergunta do canal do Filósofo dos Livros que mais lhe chamou a atenção. Quem responder especialmente essa última questão, eu vou entender que ficou comigo até o final desse vídeo. E presta bem atenção na pergunta. Não é o vídeo que mais te chamou a atenção, mas a resenha que mais te chamou a atenção. Eu quero o nome do livro. Agora sim, posso ir? Fui!